Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e por aqui a gente conversa um pouco de tudo: maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde, autoconhecimento, técnicas terapêuticas, feminismo e tudo que pode te interessar. Então, se tiver um tema aí que você acha importante, é só enviar uma mensagem para mim nas redes sociais ou no Telegram, sugerindo um assunto que você queira ouvir que a gente traz aqui para o podcast. Então, se você ainda não segue o Instagram, vai lá. É @agenteconversa e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho com você outras coisas além do conteúdo aqui do podcast. Então, vai lá pra gente se encontrar mais vezes também, além das quartas-feiras, que eu já trago sempre aqui um tema novo no podcast. Se quiser participar aqui desse programa enviando áudio ou perguntas, manda lá no Telegram. @agenteconversa, lá na busca você escreve isso, que daí aparece a caixa para conversar comigo por lá, pode enviar texto ou áudio, que qualquer um dos dois vem parar aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final de cada episódio. E eu adoro receber mensagens, porque eu sinto que vocês estão participando, fica mais de perto assim, eu acho muito legal, então é só mandar. Antes de começar aqui esse episódio, eu quero agradecer a cada pessoa que contribui lá no Catarse, que faz parte dessa comunidade aqui do Em Casa a Gente Conversa, porque mais que financeiramente é uma forma de eu ver que tem mais gente acreditando aqui nesse podcast junto comigo, uma força a mais, né, para eu continuar com esse trabalho. Se você também se identifica e gosta desse podcast e quer contribuir com alguma quantia, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de R$10 por mês já dá para ajudar. E se você não puder contribuir financeiramente, mesmo assim continue apoiando esse trabalho para fazer chegar em mais gente esse conteúdo. Então você pode compartilhar nas redes sociais, enviar os episódios que você gostou para seus amigos, familiares, enfim, dessa forma você também ajuda esse podcast a crescer. Vamos para o assunto de hoje, então. Esse é o segundo episódio da série sobre finanças. Mas olha, venha com a mente aberta e sem preconceitos, porque eu sei que quando falamos em números, planilhas, dinheiro, já vem logo na cabeça de muita gente: ai, mas que coisa chata, não sou boa com contas ou não consigo falar sobre isso. Primeiro, gente, é necessário. É um assunto que precisamos nos preparar para a nossa vida. Se não fizermos por nós mesmas, ninguém vai fazer. Em segundo lugar, essas pessoas com quem converso aqui trazem um outro olhar sobre a educação financeira de uma forma leve e fácil de entender. Com o isolamento social, veio redução de salários, demissões e, portanto, as pessoas ficaram mais seletivas, precisaram ser menos consumistas e ter um interesse maior em aprender mais sobre conscientização financeira. Uma pesquisa realizada em maio de 2020 pelo Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e a Coluna, mostra que 63,93% dos entrevistados tiveram uma redução nos ganhos. O relatório da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, mostrou que 40% dos brasileiros não guardam nenhuma quantia de dinheiro. Dos que conseguem guardar, apenas 10% separam um valor por mês para a poupança. O relatório também mostrou que 10% dos brasileiros não se preocupam em guardar dinheiro e preferem viver o presente sem se preocupar com o futuro. Tá se identificando por aí? Outro lado que mostra é que 47% dos brasileiros contam com INSS para sua aposentadoria, o que revela que grande parte da população não se planeja para o futuro, né? A Ambima também mostrou que apenas 32% conseguiram economizar qualquer quantia em 2017. Então, se você se encaixa aí nesse percentual de pessoas que não conseguem planejar e se organizar, mas quer aprender a fazer isso, presta atenção agora aqui nas explicações e dicas da Juliana Frota e do Nelson Paiva, que são sócios da Lado Vida e Previdência, que é uma consultoria de proteção e planejamento financeiro familiar. Eles explicam alguns termos aqui do meio financeiro, trazem dicas para entender
aprendermos mais sobre as opções que temos e podermos nos organizar e sentir mais seguras com o gerenciamento do nosso dinheiro. Então, bem-vindos, Juliana e Nelson. Contem aqui um pouco pra gente. Primeiro, por favor, quem são vocês? Muito obrigada pelo convite, primeiro. É um prazer enorme para a gente estar aqui conversando sobre esse tema que é super importante para as pessoas, né, e para as famílias. Então, empolgados com esse bate-papo. Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade fantástica a gente poder falar de forma geral, de educação financeira, de planejamento financeiro familiar. Nós temos exatamente uma consultoria que o foco é esse, planejamento financeiro familiar. É pegar todos os aspectos que envolvem investimento para o futuro, proteção para o presente, para que as pessoas consigam viver a vida do jeito que elas quiserem, no presente e no futuro. Então vamos começar com essa dica aí. Por onde começar a se planejar? Para as pessoas que nunca guardaram dinheiro de forma consciente, com um propósito e que não estão familiarizadas, né, com esse assunto, por onde que elas podem começar? Você já falou a palavra mágica, que é consciência. A primeira palavra que tem que ser colocada aí é consciência. As pessoas têm que reconhecer, pelos dados até que você colocou, de algumas instituições, o Brasil tem o hábito de guardar. Eu não vou usar nem o poupar, porque o poupar remete à poupança, né? Mas, enfim, ele não tem o hábito de guardar hoje para poder ter uma vida melhor no futuro. E, assim, infelizmente, essa equação de quem não guarda vai gerar problemas no futuro. Não tem a menor dúvida. Os próprios dados que você falou do INSS fala que cerca de 40% ou 47%, né, das pessoas contam com o INSS para se aposentar. A notícia triste que eu tenho para dar para as pessoas é a seguinte: em 1970, uma pessoa se aposentava pelo INSS com cerca, em média, de 20 salários mínimos. Em 1990, esse número caiu para 10. Em 2020, agora, esse número é, no máximo, 5,8 salários. E a grande maioria de quem tem hoje aposentadoria pelo INSS recebe apenas um salário. Ora, ao longo desse tempo todo, isso mostra uma tendência que não dá com o INSS. Que o INSS tem um regime muito doido, que é de repartição, ou seja, todo mundo coloca o lá e cada um tem a sua própria reserva para construir o seu futuro, a sua independência. Então, as pessoas, voltando ao ponto, elas precisam realmente ter consciência disso. O primeiro passo é a consciência e depois simplesmente entender que a educação financeira é uma necessidade para todo mundo a todo momento. A gente sempre costuma falar sobre isso pelo seguinte: a gente tem uma relação com o dinheiro que causa uma confusão e a gente precisa mudar alguns pensamentos por trás disso. Porque o dinheiro em si, ele é um recurso que todos nós precisamos aprender a administrar bem para termos uma vida tranquila, né, com qualidade, acesso às coisas. Então, é ele que vai permitir que a gente conquiste os nossos objetivos, os nossos sonhos, consiga dar a ação que a gente quer para os nossos filhos, a saúde que a gente quer para a nossa família. A gente precisa administrar bem isso, né? E é uma coisa que, para o ser humano, de uma forma geral, é difícil, porque a gente foi formado pensando que a gente pode morrer amanhã com um leão atrás da moita. Então, tem uma provocação que a gente gosta de fazer para ilustrar isso e que tem a ver com a consciência, que é o seguinte: o Homo sapiens tem 50 mil anos. O nosso cérebro, biologicamente falando, tem 50 mil anos. E essa questão de você pensar longo prazo, ela só foi possível a partir da Revolução Industrial para cá. Então, tem 260 anos. Ou seja, é nada para a gente ter melhorado essa capacidade de abrir mão de um prazer presente em prol de algum prazer no futuro. Porque esse futuro, a gente não consegue tangibilizar isso. Só que a regra hoje em dia é que esse futuro vai chegar. As pessoas estão vivendo cada vez mais. E viver mais é uma coisa muito boa, desde que você tenha saúde e dinheiro para viver com qualidade. Você falou do passo zero, e eu brinquei com você que você mesmo havia dito a conscientização. Se é que tem um outro passo zero, é que temos que internalizar simplesmente o seguinte: o nosso mês a mês e o nosso dia a dia deve ser
É a receita que a gente tem menos despesa. E alguma coisa para guardar para o futuro. Então, todo mundo tem que ter na cabeça o seguinte: eu ganho X, preciso gastar menos do que X, e essa diferença eu preciso investir para o futuro. Esse é o primeiro passo. É como se fosse um remédio que você é obrigado a usar. Se você tivesse uma doença, vamos dizer assim, e precisasse de um remédio com uma frequência todo dia ou todo mês, você tomaria, você daria um jeito. Você apertaria daqui e apertaria dali. O que eu estou falando é de dignidade no futuro para poder viver bem. E agora, na pandemia, as pessoas conseguiram talvez ter uma consciência maior sobre isso, porque quando acontece, né, uma emergência assim, muita gente sendo demitida, não tinha reserva, começou a cair a ficha dessa necessidade, começou a ter mais procura, ou as pessoas quererem entender mais sobre isso, perguntando para vocês na consultoria? Sem dúvida, sem dúvida. O mundo inteiro ficou diante de uma realidade absolutamente inimaginável, né? A memória humana também é complicada, porque lá em 2018, com a gripe espanhola, ninguém se lembrou disso praticamente 100 anos depois. E não conseguia imaginar que isso fosse acontecer. O primeiro, eu diria, o outro step que a gente tem depois do passo zero é ter a consciência de alguns processos ou de alguns hábitos que você deve criar. O primeiro é exatamente a reserva de emergência, né? Que conceitualmente o que é? Você tem que ter guardado com fácil acesso e liquidez entre 6 meses e 1 ano do que são suas despesas todo mês. Essa é uma reserva de emergência. E aí não tem que ter grandes aplicações mirabolantes. Você tem que ter uma aplicação que te recupere, vamos dizer assim, a inflação que vem ocorrer e tenha aquele dinheiro para qualquer tipo de emergência que você possa ter no momento. As pessoas, infelizmente, não têm esse hábito. E o brasileiro não tem o hábito, vamos dizer assim, de guardar dinheiro, de estudar sobre isso. Então, pessoas que tinham uma renda variável muito grande, que eram autônomas, principalmente, muitos que perderam o emprego e não esperavam perder o emprego, até porque estavam bem no emprego, bem avaliados, etc. Só tem que, no momento desse, tudo se desestruturou. As pessoas começaram a fazer 2 grandes movimentos. Um é rever conta. Todo mundo vai olhar e ver, poxa, o que eu posso reduzir, o que eu posso cortar, de que maneira eu mantenho a qualidade de vida minha e da família, mas como é que eu faço essa equação fechar, de alguma maneira? E a outra, ela percebeu também que sem uma reserva de emergência, ela está no sufoco, está no problema. Então, ela tem que aprender com a situação de hoje, simplesmente para se reeducar, criar uma reserva de emergência e começar a construir isso. Só tem que ter um detalhezinho importante no meio desse processo que pouca gente se apercebe. E que é exatamente isso que ocorre com as pessoas que não têm reserva de emergência, que é a proteção do presente, né? A proteção do presente. O que é a proteção do presente? Você imagina, aspas, sei lá, eu que sou consultor, que antes da pandemia ia visitar as pessoas, se eu quebro uma perna e eu sou um profissional autônomo numa consultoria, eu não tenho como visitar as pessoas. Então, eu perco a renda, assim, de um dia para outro. Numa brincadeira, por exemplo, jogando bola com meu filho, de alguma forma. Então, as 2 molas iniciais que a pessoa tem que ter é simplesmente proteger o presente para o caso de perda de renda, se você fica doente, fica incapacitado, precisa ficar afastado por causa de alguma doença para se tratar, precisa fazer de uma cirurgia, ele precisa se proteger disso, porque isso vai afetar o fluxo financeiro dele, se ele estiver ativo. E o segundo é construir uma reserva de emergência, para depois começar a caminhar. E de que forma consegue se proteger, então, nesse presente? O melhor mecanismo que eu conheço para isso é o seguro. O mercado de seguro brasileiro se desenvolveu muito nos últimos 15 anos. Trouxe uma série de soluções da Europa e dos Estados Unidos, onde são conceitos de você deve preservar a sua renda. Então, você tem seguro para perda de renda temporária, quando você fica impossibilitado de trabalhar por algum tempo, até 365 dias, para você ter ideia, né? Você tem seguro de doenças graves, que você recebe um valor, um capital estipulado,
quando você tem um diagnóstico de uma doença grave, que isso impacta no seu fluxo financeiro, até porque você tem que se concentrar em curar a doença, quando é uma doença grave. Você tem seguro de cirurgia, porque independentemente de você ter o plano de saúde, normalmente o plano de saúde não cobre todas as despesas da cirurgia. Às vezes, normalmente, anestesista é por fora, os remédios complementares você não consegue, mesmo que você tenha o plano. E tem um outro detalhe, você também fica incapacitado de trabalhar por um tempo em função da cirurgia, né? Então, você tem que cuidar da sua perda de capacidade de trabalhar, tanto permanente, seja por doença ou por acidente, um caso de uma doença grave e um caso de uma cirurgia. A pandemia, ela evidenciou para as pessoas que o imprevisto, ele acontece. É óbvio que a pandemia, ela é um caso extremado de uma coisa impensada. Só que esses pequenos imprevistos do dia a dia, pode acontecer com a gente a qualquer momento. E a gente não para muito para pensar. E isso é extremamente importante porque enquanto você está, ao longo da vida, nessa fase que você trabalha e depende do seu trabalho para viver, e você ainda não construiu uma reserva de dinheiro, aonde for, que permita, que te coloque em autossuficiência, vamos dizer assim, ou seja, você tem dinheiro para você vai se aposentar financeiramente. Enquanto você não chegou neste estágio, qualquer coisa que aconteça ao longo desse caminho pode comprometer todo esse processo e todos esses projetos de vida seus. Então, é aí que as soluções elas entram. Só que a necessidade de cada pessoa ela é diferente. Então, é importante você entender o seu momento de vida, entender quais são os seus objetivos de vida, porque essas respostas só você pode dar, né? Mesmo que você tenha um consultor, você precisa fazer essas reflexões do que eu quero para a minha vida, o que importa para a minha vida, o que é essencial na minha vida, para me permitir fazer as escolhas mais acertadas junto com profissionais que vão me orientar a proteger melhor o que realmente eu preciso e investir para o que eu preciso. Isso, a pandemia acelerou muito esse tipo de pensamento. As pessoas ficaram expostas que imprevistos acontecem, que, aspas, acidentes acontecem, né? E um outro detalhe também dessa questão de proteger o presente é que, se você não consegue gerar renda, trabalhar no presente, mesmo você já tendo a consciência de que tem que investir para o futuro, o fato de você não poder trabalhar no presente, você também compromete o seu investimento para o futuro, porque você não consegue continuar guardando dinheiro. E como trazer essa consciência? Porque é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, né? Conheço pouquíssimas pessoas que têm seguro. E a gente fez recentemente, eu e o Otávio, mas realmente, assim, teve que ter uma apresentação, mostrar o porquê que é importante. A gente não tem ainda isso culturalmente, né? Na nossa sociedade. E como que vocês mostram para conseguir realmente, né, explicar essa importância, porque as pessoas têm aí uma barreira para conseguir aceitar que vai acontecer algo na vida delas, porque também fala de morte, né? Olha, você pode morrer semana que vem, então tem aqui seus filhos, e a pessoa, para lidar com isso, aceitar que ela vai morrer, eu acho que é uma questão bem, bem difícil, né? Não é só difícil aceitar que vai morrer, você tem que conversar com as pessoas sem fazer drama, porque assim, não é... a gente vê muitas vezes um discurso meio terrorista nisso e a gente não gosta, porque isso não ajuda, né? Não é fazer, ai, nossa, aquele dramalhão. Não, gente, isso é uma coisa que a gente diz que faz parte da vida. Então, a gente precisa tratar de forma objetiva e seguir em frente com os nossos objetivos de vida. Eu diria, Thaís, que existem 3 coisas certas na vida. Uma, que você vai morrer. Uhum. A outra é que você vai pagar imposto, não tem como, você vai ter que pagar imposto de alguma forma. E a outra é que você precisa investir para o teu futuro, porque tudo muda. Essas são as 3 coisas. Para mostrar isso a gente.
Agora, a sua pergunta de como é que as pessoas tomam essa consciência é exatamente a linha mestra da nossa consultoria. Nós acreditamos também em 3 Cs, né? Que é conteúdo, conhecimento e consultoria. As pessoas têm que, no fundo, o que a gente procura levar, até através dos nossos canais, divulgação, YouTube, etc., é que as pessoas passem a ter a consciência. Não adianta as pessoas, vamos dizer assim, entre aspas, comprarem seguro se elas não têm a consciência da necessidade dessas proteções. Porque o outro fenômeno que vai ocorrer, se ela não estiver consciente disso, quando a grana apertar, vai ser a primeira coisa que corta. E aí ela vai estar tomando uma decisão que vai impactar a família dela e ela ao longo do resto da vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, as pessoas têm que ter muito conhecimento, entendeu? De uma maneira simples, de uma linguagem clara, sem o que a gente chama de segurez. As pessoas têm que entender. Eu, por exemplo, poderia virar para você e falar assim, existe um produto que é diária de incapacidade temporária. Aí só olha aquilo e fala, no fundo, o que é? É uma proteção se você temporariamente não puder trabalhar. Olha só. Então, isso tem que ser desmistificado também. Você muito bem disse que poucas pessoas têm seguro. Para você ter ideia, no país só 5% da população tem. E é acessível para todo mundo? Pois é, isso é um outro problema. Ele é acessível, porque os grandes bancos, instituições financeiras, fizeram um grande favor de vender isso na rede bancária. Ou seja, ele é acessível. O problema é que o banco não sabe prestar consultoria. O gerente do banco, coitado, né? Ele tem lá um portfólio de produtos que ele tem que cuidar e vender. Ora, não vai dizer para mim que ele é um conhecedor de produtos extremamente delicados e que impactam a vida da pessoa no futuro, porque ele não sabe. Ele simplesmente vende como um produto qualquer. A acessibilidade do produto existe. Porém, eu diria, a acessibilidade correta é mais difícil. Complementando isso que ele falou, tem uma questão importante aqui. As pessoas têm na cabeça que os seguros para as pessoas ele é caro porque você tem a referência do seguro de automóvel, que é proporcionalmente ao valor do carro caro. Só que o seguro de vida não é a mesma lógica, é completamente diferente. E a gente sempre fala isso, o seguro ele não tem que ser caro, ele tem que ser adequado à sua necessidade. Então, o valor do seguro tem que ser adequado ao valor que é necessário para a sua realidade e o preço que você vai pagar tem que ser adequado ao seu orçamento, ao seu bolso. Se não for adequado a uma dessas coisas, ele não está corretamente ajustado para você. Então, se você ganha X e imagina que tem que contratar um seguro astronômico, você vai olhar para o valor dele e vai falar, nossa, ele realmente está caro, mas ele está superdimensionado para a sua necessidade. Por isso é que é importante essa calibragem certinha do que você precisa. Qual é a idade dos seus filhos? Por quantos anos eles ainda vão depender financeiramente de você? Quanto que você gasta com eles em termos de educação? Quanto que você vai gastar ao longo dessa jornada que eles estão estudando? Muitas vezes o valor que você precisa encontrar de solução está ali. E aí, quando você calcula essas coisas, você vê que o seguro não é caro. Porque a necessidade de uma pessoa que tem um patrimônio muito mais elevado vai ser muito maior do que aquela pessoa que tem um patrimônio pequenininho. O seguro para essa pessoa vai ser barato. Agora, também tem um outro fator nisso. Essas coisas são consciências que você precisa adquirir o mais novo possível. Por quê? Quanto mais novo você começa, mais barato é, e mais fácil você consegue o acesso a esse tipo de solução. Por quê? Porque depois, ao longo da vida, você começa a ter outros problemas de saúde e tudo mais. E quando você já tem o problema, você não consegue contratar. Né? Então, é uma equação. O caro, ele é relativo, ele é acessível, se ele estiver adequado da forma correta. E tem um outro ponto também, é que no Brasil, infelizmente, quando você fala ainda em seguro de vida,
as pessoas pensam na morte. Esse aqui é o ponto. Uhum. As pessoas pensam na morte. Mas eu, por exemplo, há pouco aqui com você, eu te dei vários exemplos que o beneficiário, ou seja, a pessoa que usufrui daquilo, na realidade é você mesmo, em vida, porque está protegendo a sua renda, né? O seguro de morte, existem 3 riscos sociais, vamos chamar assim, né? Uma 3 morte... cenários. 3 cenários, né? Então, uma morte prematura, né, que impacta a família à beça, exatamente perder a capacidade de trabalhar, e um dia você vai querer parar de trabalhar ou vai precisar parar de trabalhar. Esses 3, a gente não tem como fugir. E aí eu entro na pergunta disso. Como então, qual a melhor forma de juntar ou as opções que tem de ter um melhor dinheiro lá para frente, já que a gente conversou aqui que a aposentadoria paga bem abaixo, né? Então, para eu ter uma qualidade de vida boa mais para frente, quais as formas que tem? Uma delas seria esse seguro que você está comentando, que eu posso resgatar, né, lá para frente. E quais são as outras? Não, olha só. O seguro, não necessariamente você precisa resgatar. Existem algumas apólices que você resgata, outras não. Tá? O importante vamos voltar lá atrás, ter exatamente essa proteção do presente, com esses exemplos que eu citei, criar uma reserva de emergência, entendeu? Quando eu falo reserva de emergência, eu não estou falando de emergência de coisas a ver com seguro, não. Eu estou falando, às vezes, você tem um problema em casa, você precisa de uma grande emergência para resolver o problema em casa. Você precisa... Enfim, é emergência mesmo nesse conceito do dia a dia. Tá? É aquele dinheiro que apareceu um gasto mais alto que você não estava prevendo, dali que você vai tirar para não comprometer teu orçamento. E a outra forma que você tem é você começar a construir como se fosse um leque, né, de investimentos, vamos chamar assim, diversificado. Dentre eles, a própria previdência privada. Então, lá no futuro, o que se espera? É que a pessoa tenha algum dinheiro que venha do INSS, certo? Porque vem, de alguma forma. A gente não sabe o quanto e sabe que não é o suficiente, mas vem. Mas que você tenha uma previdência privada que também vai te ajudar, até porque a previdência privada, quando você compara com os outros investimentos de fundo e etc. a longo prazo, desculpe, ela é imbatível. Até porque o conceito dela é exatamente ser absolutamente de longo prazo, né? Você vai ter as suas outras aplicações financeiras também, você pode ter imóveis, você pode ter um outro tipo de rentabilidade em ações também, que já é um pouco mais complexo e complicado, mas, enfim, no fundo, você, aquela frase, vamos dizer, popular, você nunca deve colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Esse aqui é o ponto importante. Então, você deve diversificar. Só tem que ter uma variável que impacta isso de uma maneira incrível, que você tem que começar cedo. É a variável tempo. Porque se você pega o dinheiro lá no início, quando você ainda acha que é um imortal, eu com 18 anos, eu não morri e não adoeci, eu tinha certeza absoluta disso, entendeu? Agora, olha como é que o conceito é distorcido. Eu, quando cheguei com 20 anos que tinha o meu carro, eu não pensava em doença e não pensava em morte. Agora, o meu carro tinha que estar protegido, né? É o conceito brasileiro, né? De alguma maneira. Mas, enfim, você tem que criar, desde o início, o hábito das pessoas guardarem para o futuro, porque essa vai ser a necessidade. Daí a importância até da educação financeira ter entrado agora no programa do calendário escolar, entendeu? E vai ser incluído para as pessoas simplesmente terem consciência de como administrar a sua vida, o seu dinheiro, o seu planejamento da sua família. E para você chegar nessa equação, 2 coisas eu acho que são muito importantes. Na verdade, 3, né? Que é um pouco voltando até o que o Nelson tinha falado mais cedo, da questão do conteúdo e do conhecimento e da consultoria. Você precisa fazer um exercício de quais são os seus objetivos de vida, né? O que você quer, o que é importante para você. Com isso, você consegue traçar o seu plano de longo prazo para uma aposentadoria financeira, por exemplo, de quanto que você precisa investir ao longo do tempo para você atingir aquele valor que você quer lá na frente. E você precisa
de um consultor, de pessoas que te deem suporte para te ajudar e te orientar a fazer essas escolhas das proteções, dos investimentos, mas você precisa participar desse processo, né? Então, não é para as pessoas não precisam virar especialistas no assunto se elas não quiserem. E nem porque pode, eu né? sei que é chato, a maioria das pessoas não gosta disso, mas elas precisam, de alguma maneira, fazer alguma coisa. Então, elas precisam pesquisar um pouco, entender minimamente, para que elas consigam conversar com o consultor, até para não cair também em nenhuma conversa enrolada que às vezes rola por aí, né? Para ela entender o que ela precisa e poder ter o senso crítico dentro da consultoria. Porque o consultor, ele precisa olhar para essas necessidades e ele tem o conhecimento do que tem de solução no mercado e ele vai olhar e vai falar, olha, para essas necessidades aqui, eu encontro essas opções e o melhor custo-benefício para você vai ser aqui. Aí vocês juntos vão construir esse plano. Mas eu acho muito ruim quando as pessoas terceirizam essa decisão toda na mão de alguém que não está ali todo dia com elas, né? Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que o nosso futuro, ele depende muito das nossas atitudes ao longo da vida. E a gente pode sempre contar com consultores e profissionais para nos ajudar, nos orientar, mas também é importante que a gente procure conhecimento para tomar essas decisões com mais consciência. E quando a gente fala em investimentos, tem para todos os tipos, de todos os tipos, para quem tem menos dinheiro, quem tem muito dinheiro, não tem que até desmistificar também que investimentos é só para quem tem bastante dinheiro. Queria que você falasse assim um pouco sobre isso, já que a gente está trazendo até, né, que seguro de vida tem também, até para quem tem menos dinheiro, você olha para sua vida, vê o que você realmente precisa, não precisa pegar aquele seguro super alto. Investimento também é uma boa para quem tem uma renda mais baixa? Não tenha dúvida. Assim, o importante é investir. Esse é o ponto, é aguardar, né? E você tem soluções hoje, qualquer pessoa hoje com acesso à internet pode aplicar no Tesouro Direto a partir de R$30, para você ter ideia. Aí você fala, poxa, Tesouro Direto, né? O que é Tesouro Direto? Dá uma estudadinha, vai ver que ele é garantido, que é um investimento seguro, que é um investimento que, por exemplo, para reserva de emergência é muito bom. Você tem soluções de previdência privada que começam com R$50. Você coloca até R$50, entendeu, todo mês e vai construindo o seu investimento, o seu patrimônio para o futuro. CDB também, em alguns bancos, também você consegue, com pouco dinheiro, relativamente pouco dinheiro, começar com R$200. Enfim, a coisa só complica mesmo quando você pensa em investimento e tal, e existe também, eu diria, uma certa fantasia nisso, é quando a gente começa a falar de ações, né? Quando começa a falar de ações. Até porque todo mundo tem na cabeça que ações é para megas investidores e isso, aquilo, outro, e que simplesmente as pessoas ficam ricas ali e tal. Assim, não é essa a realidade. Primeiro, porque qualquer um pode entrar no mercado de ações. Também só tendo acesso à internet consegue fazer isso. Se cadastra numa corretora independente, não vai pagar praticamente taxa nenhuma e vai conseguir comprar e vender as ações. Só tem que ali, né, no caso das ações, é uma coisa muito específica. Quando você compra uma ação de uma empresa, você se torna sócio dessa empresa. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, vem um amigo e te propõe fazer um negócio para você ser sócio. Ok, você não vai estudar qual é esse negócio? Você não vai ver o balanço da empresa? Você não vai ver se ela está boa de caixa? Qual é a perspectiva futura? O que ela vende? O que ela faz? Sim. Então você tem que estudar e se dedicar a isso para começar a pensar em ação. Porém, um caminho correto, eu diria que a ação é o último patamar que você vai pensar em investir de alguma maneira, né? Procure primeiro começar pela reserva de emergência, aplicações que tenham liquidez, que são fáceis, como Tesouro e etc. E vai evoluindo ao longo do tempo, entendeu? Vai para um outro fundo, bota alguma coisa em previdência, ou seja, vai criando a sua diversificação de alguma forma. O importante é não querer dar um passo maior que a perna, né? A gente tem que começar
pequenininha e vai crescendo na medida em que a renda vai crescendo e na medida em que o conhecimento adquirido também vai crescendo. Então, poxa, nunca investir, vou começar a investir em ação de uma vez, a chance de dar algum problema é grande, porque você não tem conhecimento sobre aquilo. Então, o importante é você sempre, quero investir em determinada coisa, vou estudar um pouquinho, né? A gente vai comprar televisão, às vezes a gente passa tanto tempo pesquisando todos os atributos da televisão ou todos os atributos do celular que eu quero comprar, e a gente gasta um tempo estudando essas coisas antes de tomar a decisão de qual é o que eu vou comprar. Por que a gente não faz isso para investir? É a mesma coisa. E quando você começa começa a ver um pouquinho o resultado, isso vai gerando também uma sensação prazerosa de, poxa, eu estou conseguindo. E isso vai te estimulando a avançar. E aí, poxa, tive um aumento no meu trabalho, então vou aumentar um pouco o quanto que eu estou investindo. Não importa, num primeiro momento, muito o onde investir, e sim a atitude de investir. Né? É investir antes de consumir. Então, eu tenho que saber quanto que eu preciso investir por mês e eu, de largada, boto o bode na sala. Eu vou lá e crio o débito automático para mim mesma. Né? O que eu faço? Eu vou investir, então, na previdência privada para começar, porque é mais fácil, é mais simples e é longo prazo mesmo. Então, eu crio o meu débito automático. Todo mês, o meu dinheiro entrou, ele automaticamente vai para o meu investimento para o futuro. O que sobrar eu gasto. Quando você inverte essa lógica, fica muito mais fácil, porque quando a gente tem um boleto, a gente dá um jeito. Então, se a gente cria esse boleto, a gente não tem que tomar a decisão todo mês, o que eu vou fazer. Eu já criei o fato, eu já sei que eu preciso. Então, eu tiro da frente, automatizo esse processo e depois eu vou adaptando as contas. Eu acho que isso ajuda para começar. E uma outra dica aqui, que também está carregada, eu diria, com a minha opinião pessoal, é sempre que puder, fuja de banco. Sempre que puder, fuja de banco. As taxas são altas, como eu falei, o gerente está lá para vender, entendeu? E aqui não estou discriminando de forma alguma, mas é o modelo do negócio. Simplesmente, se você pudesse só ter dinheiro lá para você circular o dinheiro, ok, mas procure outras alternativas. Normalmente, é caro trabalhar com banco. E que outra alternativa, então, se não um banco para pegar dinheiro emprestado, por exemplo? Porque os juros são altíssimos, né? A ideia seria nem chegar a precisar do dinheiro emprestado, né? Ter uma reserva lá. A ideia principal de dinheiro emprestado é, se possível, você nunca pegar dinheiro emprestado. Essa é a melhor forma que tem. A não ser que seja para você... a não ser que seja para você melhorar e reverter isto no futuro como investimento em renda para você. Exemplo, você pode fazer um curso de aperfeiçoamento, uma pós-graduação, mesmo que você estiver na empresa, porque isso vai te qualificar mais, te dar mais conhecimento e você vai progredir na empresa. Ok. O exemplo que a gente tem isso é o crédito estudantil, né? Então, você pega dinheiro ali para você se capacitar para, no futuro, você ter outras possibilidades, vamos dizer assim, de ganho, de alguma maneira. Se você pega também dinheiro emprestado para investir no seu negócio, que o seu negócio vai te gerar renda depois. Agora, você pegar dinheiro emprestado para consumo, isso aí eu diria que é o maior crime possível. Pelo motivo que você falou, as taxas de juros são extremamente altas. Não faz sentido nenhum você pegar qualquer tipo de empréstimo para consumo. Então, vai ao encontro um pouco de uma questão que nós falamos, que é você tem que ter um consumo consciente. Né? Eu acho que isso também, a pandemia, ajudou a gente a parar para pensar. Será que eu preciso disso tudo? Será que eu realmente preciso comprar essa roupa? Será que realmente eu preciso comprar, enfim, esse novo equipamento de tecnologia? Enfim, você ter um pensamento de consumo absolutamente consciente e o que te leva e te protege de alguma maneira você não ficar nessa roda viva. Até porque a gente é assediado o tempo todo de muita informação de compre o tempo todo. É um incentivo ao consumir muito grande. Taxas de juros nos bancos é um negócio assim, é louco, só falando assim, é um negócio louco.
entendeu? E inviável para as pessoas. E, assim, uma coisa importante com relação ao empréstimo, ao crédito, que tem a ver com isso que o Nelson está falando, é o seguinte: vamos pensar na lógica que tem por trás disso. Quando a gente está falando de pegar um crédito para consumir, significa que a gente está consumindo algo que a gente não tem dinheiro para consumir agora. Quando a gente faz isso, a gente está antecipando a compra desse, seja lá do que for. E aí o que acontece? Depois a gente vai pagar mais por isso. Então, a gente antecipa essa compra, só que lá na frente a gente vai ficar mais tempo deixando de consumir para pagar a compra que a gente já consumiu. Quando a gente inverte essa lógica, ou seja, a gente deixa de consumir por um tempinho para juntar o dinheiro que a gente precisa para fazer aquela compra, a gente, no final das contas, vai passar muito menos tempo deixando de comprar. Por quê? Porque você está usando os juros que o banco te cobra a seu favor. Então, você está investindo, guardando dinheiro, o dinheiro está rendendo, você pega aquele valor, vai lá e compra à vista. Você usou os juros a seu favor. Quando você faz o crédito, você pegou o dinheiro emprestado, depois vai ficar pagando uma taxa enorme de juros para o banco. Então, assim, quando você entende isso, você, por mais que seja difícil, num primeiro momento, resistir, né, e virar essa chave, ela é difícil mesmo, porque você tem que repensar toda a lógica de consumo, mas quando você consegue fazer essa virada, ela é libertadora, porque você deixa de ser escravo dos juros e passa a fazer com que os juros trabalhem para você, né? E aí você começa a enxergar tudo isso com menos implicância, né? A finança não é tão ruim assim, ela pode funcionar a nosso favor. E em falar em juros, sobre financiamento, como também evitar de ficar endividado com financiamento, entender, né, sobre os juros, porque eu acho que tem vários tipos de juros, né, de financiamento também. A gente mesmo chegou a comprar uma coisa que depois a gente ficou, nossa, aí depois de um tempo que a gente descobriu como que era aqueles juros e a gente ficou horrorizado. Então, financiamento também é uma coisa que tem que ficar prestando atenção, entender, revirar, entender tudo antes de tomar uma decisão, né? O financiamento, ele é a mesma lógica do crédito, né, em termos de consumo. Porque você também, ao financiar um crédito, você vai pagar juros por isso. É óbvio que o ideal é você evitar isso ao máximo, mas nem sempre é possível. Então, quando você fala de financiar uma casa, né, pode ser que faça sentido dependendo do seu contexto todo. Então, na internet você consegue pesquisar planilhas que te ajudem a calcular um pouco isso, até para você avaliar se vale a pena você comprar o imóvel ou se vale mais a pena você alugar o imóvel. Em alguns cenários faz sentido você comprar, em outros não faz. Então é importante você pesquisar um pouco antes e para tentar tomar essa decisão um pouco mais consciente, porque ela é uma decisão sempre, toda decisão de compra ela é emocional. Né? A questão da casa própria, ela é emocional. Culturalmente, a gente foi criado com a ideia de que eu tenho que ter a casa própria. Mas não necessariamente. A gente, por exemplo, está revendo isso. Né? E a ideia é não ter mesmo, é vender a casa e investir e alugar. Então, muitas vezes a gente é induzido pela cultura a seguir um padrão que os nossos pais imaginaram, que vem de gerações em gerações, de que a gente tem que ter a casa própria, e aí por isso a gente acaba entrando num financiamento que muitas vezes ele é muito maior do que a nossa capacidade. E isso gera uma crise financeira e uma crise na vida. E a maior parte dos casamentos terminam muito por causa de questões financeiras,
Por quê? Porque há um descasamento, literalmente, né? Quando você tem uma questão financeira muito séria que fica ali na sua cabeça, aquilo vai influenciar nos seus relacionamentos. E não tem jeito, porque a gente não pode separar o indivíduo, né, da vida dele como um todo. Então, o crédito, ele precisa ser pensado com muita calma, para você não entrar numa furada que, às vezes, você nem precisa realmente daquilo, mas você é levado a pensar que precisa. É uma conscientização muito difícil, Thaís, porque, assim, às vezes as pessoas só conseguem ter acesso a alguns bens de consumo exatamente financiados. Sim. Né? Por quê? Eu já ouvi de pessoas falar assim, não, mas eu só consigo financiado. No fundo, é porque ele não consegue guardar antes. Ele não tem a disciplina. Ele não tem a disciplina para acumular, então ele acha na cabeça dele que ele só consegue daquela forma. Não é daquela forma, porque ali ele vai pagar mais caro mesmo. Porque se depois ele consegue pagar o financiamento, significa que antes ele teria conseguido investir se tivesse a disciplina para fazer isso. Então, é totalmente comportamental, sabe? É muito complexa essa questão. Consórcio é uma saída para isso também? Pois é. O consórcio pode ser. Pode ser uma saída. O consórcio costuma ter algumas taxas menores, entendeu? E a oportunidade de você ter a antecipação do bem, entendeu? E continuar pagando aquela prestação da mesma forma. Eu tenho até amigos que têm consórcio de automóvel, que participam só troca de carro por consórcio. Ele vai pagando, a cabeça dele está ali pagando o tempo todo, as taxas são muito mais baixas do que qualquer financiamento que ele poderia ter de um carro e tal, ele pode ser uma saída. O ponto importante, Thaís, e que vale a reflexão é, você não pode fazer um movimento por impulso. Você tem que fazer um planejamento global de alguma forma. Até porque você, no caminho mesmo assim, pode cometer alguns erros. Então, você tem que pensar no todo. Como a Ju falou, quais são os meus objetivos de vida? Aonde eu quero chegar? O que eu quero ter? Eu vou ter uma família? Não vou ter uma família? É difícil, às vezes. Eu já fui novo e sei que esse tipo de consciência é difícil de ter no momento que você é novo. Agora, se possível, ter esse tipo de conscientização. Uma coisa que ajuda muito nisso é botar no papel, literalmente, escrever. Escrever, a gente faz muito aqui, né, nós dois, de fazer os nossos projetos de vida. Cara, o que eu quero lá na frente? Porque, às vezes, quando você coloca no papel, você olha e fala assim, não vai encaixar, não. Sabe? Porque a gente quer tudo, lógico. A gente quer um monte de coisa. E quando você começa a falar, eu tenho que colocar tanto para minha aposentadoria financeira, tanto para aquela viagem que eu quero fazer, tanto para o negócio que eu quero comprar, tanto para sair... Quando você discrimina tudo no papel, você fala, vamos repensar aqui o que é prioridade. E aí você começa a priorizar. Eu brinco muito aqui, né, falando isso, que o seu planejamento, ele é de vida, ele não é financeiro. Você faz um planejamento da sua vida e você conversa com ele sempre. Toda vez que você tem dúvida se você deve ou não fazer alguma coisa, olha para o seu planejamento, olha para as coisas que você escreveu, tem algumas técnicas, pega imagens de referência de coisas que você quer para a sua vida e de vez em quando olha para elas, para você não se desviar dela ao longo do tempo. Isso ajuda nessas pequenas escolhas do dia a dia. Putz, eu vou deixar de consumir isso agora, que eu queria muito. Não, mas aquela outra coisa que eu quero daqui a um pouco vai ser mais legal para mim. Então, vou resistir. Tiro da frente e vamos em frente. Não, isso aqui faz parte, eu preciso, por isso. Aí você... Não, eu posso fazer, ok, faz sentido. E assim você vai fazendo dia após dia. Cada um cria um ritual que vai funcionar melhor para você. Mas é importante criar algum tipo de ritual nesse sentido. Várias vezes que eu estou prestando consultoria, né, eu faço uma pergunta simples para as pessoas. Eu falei, qual é o seu plano de futuro de curto, médio e longo prazo? Sendo que esse conceito de curto, médio e longo é seu. O que pode ser longo para você pode ser curto para mim e vice-versa. Enfim, o que você pensa fazer? A maioria das pessoas fica quieta porque nunca pensou. Olha só que loucura.
ela não tem nem ideia de que o curto prazo dela, por exemplo, é 5 anos, é 2 anos, é 3 anos, e o que ela pretende fazer ali, como ela não tem a noção própria do médio nem do longo, entendeu? Isso é que a gente procura ajudar a pessoa a estruturar o pensamento e se conscientizar exatamente para ter aquele instrumento de consulta o tempo todo. Porque sem você saber onde vai, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que parar, pensar e planejar em todas as etapas da sua vida nisso. E quem tem filho, o que vocês indicam aí para preparar para as crianças, né? Uma poupança, uma previdência, ou o que é mais legal pensando aí numa vida inteira, né? O bebê acabou de nascer, a criança lá pequena ainda. O que é legal os pais fazerem para poder garantir um futuro? E se vocês indicam isso também? Esse é um ponto importante. Eu diria que filho, enfim, eu tenho 2, tenho a Maria Clara e o Igor, são as riquezas, uma das grandes riquezas da nossa vida. O primeiro ponto que eu acho importante em relação ao filho, e quando você pensa em futuro, é proteger. Por que proteger? Você quer normalmente que seu filho se qualifique, tenha conhecimento, tenha oportunidades, tenha estudo e etc. Só tem que por exemplo, no meu caso, meu filho tem 5 anos, a Maria já está na faculdade, tem os 19 anos dela, está caminhando já. Enfim, agora meu filho tem 5 anos. Vamos trazer como exemplo. Até quando meu filho vai depender financeiramente de mim para poder ter uma boa formação de educação, entendeu? E conhecimento, né? Provavelmente mais uns 20 anos, no mínimo. Então, eu tenho que ter o início da proteção, eu tenho que ter um seguro de vida para mim, que caso eu morra, simplesmente essa grana financie a formação dele, inclusive de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, você está protegendo o futuro do seu filho, porque você está garantindo a ele até acessibilidade ao que ele precisa para ele se formar como pessoa. Como pessoa, o que eu falo é ter acesso, até porque ninguém substitui o núcleo familiar e dos valores, né? E o outro ponto, eu sugeriria, coloca numa previdência. Pega lá 100 pratas, 50 pratas, coloca numa previdência. O efeito tempo nisto é porque você começa a ter os juros a seu favor, né? Porque você coloca um dinheirinho, coloca 100 pratas hoje, amanhã já um pouquinho mais, no outro mês mais 100 pratas. O efeito disso ao longo do tempo, entendeu? É estrondoso. É estrondoso. Então, é um investimento fácil, é um investimento que, se você trabalha no regime de CLT, você pode até deduzir em até 12%, entendeu? Da sua renda bruta, entendeu? No PGBL, que é esse plano gerador de benefício livre, entendeu? Então, assim, vale a pena você pensar em previdência. Eu tiro, por exemplo, pelo Igor. O Igor tem previdência, eu botei previdência. A Ju é madrinha também do Gustavo, né? E ela deu de presente de aniversário. Na verdade, não. Quando batizado, eu fiz uma previdência para ele, para colocar... Entendeu? Porque funciona muito bem. E por que previdência é melhor do que a poupança? O rendimento mesmo? É o rendimento mesmo. Uma série de fatores, na verdade. A previdência privada, ela é um investimento... Ela foi construída pensando para estimular a poupança, o investimento de longo prazo. Então, ela tem alguns instrumentos de benefícios fiscais criados para você deixar o dinheiro lá e ele, no tempo, vai render muito mais. A poupança, hoje em dia, não rende nada. Se você descontar a inflação, a rentabilidade dela é negativa. Então, assim, a poupança não precisaria nem ser considerada hoje investimento. Você tem outras opções, outras alternativas tão seguras e tão simples quanto a poupança, como é o caso do Tesouro Direto que o Nelson falou, que funcionam de forma similar, porque também tem as garantias do governo e rendem um pouco melhor que a poupança. Mas a previdência, olhando para o longo prazo, ela tem chances de ser muito melhor. Por quê? Porque você pode escolher fundos mais agressivos, e quando você fala de investimento de longo prazo, o fundo
pode e deve ser mais agressivo, porque o tempo que você tem do investimento compensa qualquer oscilação do mercado. Então, se você olha para isso, você pode investir numa previdência, seja um PGBL, como o Nelson falou, para quem declara o imposto de renda no modo completo, ou um VGBL para quem é isento ou declara no modo simplificado. Você pode escolher fundos mais agressivos que vão rentabilizar muito mais. Qual é o ponto de atenção da Previdência? É que você não pode ou não deve sacar este dinheiro 2 anos depois, 1 ano depois, em qualquer emergência. Ela não pode ser usada para reserva de emergência, porque você vai pagar muito imposto. Agora, se você for deixar esse dinheiro 10, 15, 20, 30 anos, ela é fantástica. Então, por isso é que a gente fala, ele é legal porque ele te penaliza. É justamente para você não botar a mão naquele dinheiro. Para ser para o futuro do seu filho. Isso. Então, você faz quando ele nasce, começa fazendo aplicação você todo mês, e lá na frente ele pode continuar a previdência dele e usar aquilo ali para a própria aposentadoria dele, ou para outro sonho qualquer, não necessariamente a aposentadoria, mas tem que ser de longo prazo. E outra coisa, da mesma forma, previdência, fuja de banco. A taxa é elevadíssima. Então, assim, fuja de banco. Existem seguradoras, porque existem seguradoras independentes que trabalham muito bem com previdência e têm taxas altamente competitivas e conseguem soluções muito melhor do que banco. É porque as seguradoras são especializadas em seguros e previdência, as seguradoras de vida e previdência. Né? E os bancos, eles têm as suas próprias seguradoras também, para poder oferecer esse tipo de produto. Só que eles têm umas taxas todas muito maiores, porque essa não é a especialidade deles ali no dia a dia. Então, buscar essas seguradoras independentes e os consultores de proteção financeira familiar que trabalham com todas essas seguradoras, eles te ajudam a identificar todas essas soluções disponíveis e entender o que vai funcionar melhor para você. A Previdência também tem uma outra grande vantagem. Vamos dizer que você escolheu um fundo e que você não está gostando da rentabilidade daquele fundo, né? Que está dentro da Previdência. O que você faz? Você faz o que eles chamam de portabilidade. Você tira de um lugar e coloca no outro. Tira de uma companhia de seguro, coloca no outro fundo. Igual o telefone celular, sabe? Isso, você faz a portabilidade, é isso aí mesmo. Entendeu? E não tem custo nenhum, não tem burocracia nenhuma e você consegue ir modificando isso ao longo do tempo. E fora isso, eu diria assim, para mães e pais, você criar uma previdência para o seu filho tem um efeito psicológico, emocional fantástico. Poxa, eu estou investindo para o futuro do meu filho. Né? E aquele dinheiro, entre aspas, aquela graninha que coloca ali, que vai juntando, acredito eu estou falando até como pai, você dá uma carimbada ali, como se dissesse assim, poxa, isso aqui é sagrado, eu não vou mexer. Você cria um mecanismo psicológico para você mesmo, para você não mexer naquilo nunca, porque aquilo é o futuro do seu filho, o que é fantástico. Eu acho um tremendo investimento a longo prazo, e principalmente para as crianças. E outra, divide isso com a criança, explica para ela o que é, fala que, poxa, eu estou colocando aqui para o teu futuro, porque você já vai começar a criar a consciência da educação financeira nas crianças, o que é uma coisa muito legal, entendeu? Eu sou de uma outra geração, então aquela brincadeira era pegar o porquinho e botar a moedinha dentro, né, de alguma maneira. Mas é a mesma coisa de outra forma, entendeu? Independente desse exemplo também ainda ser válido, enfim. Mas eu acho que é um bom caminho esse aí. Legal você ter comentado isso, que o próximo episódio, inclusive, é educação financeira para crianças. Então, a gente vai trazer aqui várias dicas, né, de como os pais podem trazer esse assunto para os filhos e começar a conscientizar desde cedo. Para finalizar aqui, eu queria saber com vocês, então, algo assim que, olha, não deixe de fazer de jeito nenhum, para deixar como dica aqui. E outra coisa, não faça isso de jeito nenhum. Um positivo e um negativo. O que não fazer de jeito nenhum é investir para o futuro sem ter a proteção do presente. Então, essa pular etapa, né? É pular etapa, sacou? Então, assim, não adianta você começar a colocar uma grana lá para o futuro, que você vai levar um tempo para acumular, entendeu?
se você não está com o teu presente protegido, que foi aquele exemplo que eu dei lá. Se eu tenho um problema, eu não consigo gerar renda para minha família. Então, você tem que proteger o seu presente. Você tem que ter a consciência de que você é o grande gerador de riqueza daquele núcleo familiar. Então, você tem que proteger o seu presente de qualquer forma, né? Para os imprevistos que acontecem e que acontecem. Esse, eu acho que é a grande dica. E a outra coisa que é o contraponto, né, é o que fazer logo, né? O que fazer imediatamente é começar. O quanto antes começar a investir. E aí é o seguinte, não importa, pouquinho, pingando, devagarinho, quando tem uma grana que surge extra, coloca lá. Agora, o efeito tempo é o seu maior amigo em qualquer tipo de investimento. Eu diria que são essas duas coisas. Não, e eu queria completar com uma outra questão que é focada nas mulheres, nas mães, principalmente. É verdade. A gente tem um desafio muito, muito grande, que até a gente depois pode falar sobre ele mais a fundo em um outro momento, mas que é o seguinte, as mães, as mulheres, elas vivem mais tempo que os homens, elas se aposentam primeiro que os homens, geralmente elas ganham menos do que os homens, e elas têm muito mais dificuldade de poupar, investir e proteger para elas. Porque a gente tem uma tendência a fazer tudo para os nossos filhos, tudo para a nossa família, e a gente esquece um pouco da gente. E a gente tem um desafio enorme, porque a gente precisa olhar para a nossa equação financeira também lá na frente. Porque em algum momento a gente vai precisar disso, né? Então, achar essa equação, ela é importantíssima. E ela é um desafio interno, porque é um conflito, né? E essa equação, Thaís, assim, o que acontece? Foi muito bom a Ju lembrar isso. Não são poucas as famílias em que a mãe para de trabalhar, inclusive vai se dedicar à família. Exato. E isso, o que ocorre com isso? Ocorre que a carreira, vamos dizer assim, do marido continua e a dela fica parada naquele ponto. Depois, quando ela retoma, entendeu? Ela teve um gap nisso. Então, ela tem é como se fosse assim, um prejuízo de tempo, de investimento na própria carreira disso. E pior que isso, você imagina que essa mãe que parou de trabalhar e que o sustento da família fica concentrado 100%, por exemplo, no marido, né? A gente pode até discutir isso depois, porque é um absurdo ficar 100% concentrado nem a criação, né? E nem de alguma maneira assim, né? Mas, assim, o que acontece? Imagina se esse marido, esse provedor, venha morrer. É um caos. Agora, quando você trabalha em casal, tem dessas coisas. Né? Aí eu discordo, porque não é uma questão de ser um absurdo, é uma escolha. Mas a questão, o erro não é a escolha. O erro é não proteger. Não preparar financeiramente essa equação para viabilizar essa escolha. Por quê? O que o Nelson falou. Se você escolhe, o casal escolheu, não, eu vou parar de trabalhar por um tempo para me dedicar aos meus filhos. Ok, é super legítimo. Sim. Porém, eu, mulher, tenho que saber que é o seguinte, então você vai fazer um seguro de vida, porque se acontece alguma coisa com você, eu tenho que sustentar a casa. Claro. Eu tenho que, no mínimo, conseguir me organizar, sabe? Me reestruturar financeiramente para cuidar dos nossos filhos. Então, esse nível de consciência e é mais comum, inclusive, que as mulheres não queiram olhar muito para a questão financeira, né? Assim, ainda é um ambiente majoritariamente masculino que a gente precisa ganhar espaço. Então, a gente tem que ter consciência de que, não, a gente tem que incluir essa equação no planejamento para o filho. Né? Faz parte do planejamento familiar olhar esse cenário. Tá, como é que é o nosso equilíbrio de renda? Quem é o provedor principal ou é equilibrado? Se tem um principal, esse principal precisa dar suporte para essa família, porque se alguma coisa acontecer, essa família vai passar maus bocados e ninguém quer isso. Então, esses pontos são bem importantes a gente levantar essa bandeira. E poucas pessoas se lembram disso.
Por isso maravilhoso sempre trazer mulheres no podcast. Mas adorei você também, Nelson. Obrigado. Gente, Obrigado. dica da semana aí de algum livro, filme, série. O que vocês indicam? Não precisa ser sobre assunto, mas se quiser sobre assunto também pode ser. Olha só, sobre assunto, vários. Eu também tenho vários. Assim, um que até eu estou relendo, que é muito interessante, que é A Riqueza da Vida Simples. Isso, do Gustavo Cerbasi. Do Gustavo que é Cerbasi. Né? Porque ele fala ali uma série de conceitos até que a gente comentou aqui, que é o importante não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. E ele ensina uma série de mecanismos muito interessantes. Fica a dica do Gustavo Cerbasi, que é fantástica, A Riqueza da Vida Simples. E tem um que eu gosto muito, que para quem quiser entrar um pouco nessas questões, chamada A Mente Acima do Dinheiro. Eu não me lembro agora o nome da autora, do autor, são duas pessoas, pai e filho, se não me engano, e que ele fala muito dos nossos traumas financeiros, né, das nossas origens, como é que a gente lidava, como é que era o nosso contexto familiar com o dinheiro lá atrás, e explica um pouco as nossas dificuldades em isso. Brad Klontz, não sei falar o sobrenome dele, o Brad e o Ted. Né? Já íntima deles. O Brad e o Ted. O Brad e o Ted. Mas é legal porque você consegue entender ali que muitas vezes a sua dificuldade em lidar com dinheiro vem de outros momentos lá no passado, da forma como você foi criado e tal. Isso ajuda também a refletir sobre o que você repete sem perceber, né? No Legal. seu dia a dia. E esse assunto, inclusive, a gente falou aqui no episódio anterior, então se você se interessou por esse assunto também vai ouvir o episódio anterior, que é uma série aqui de 3 episódios sobre educação financeira. Gente, obrigada pela participação, obrigada pelas dicas, por terem respondido todas as perguntas aqui e ter introduzido esse assunto de uma forma mais leve, né? E destrinchada aí algumas coisas pra gente, porque é um assunto ainda que é muito difícil de ser falado. A gente não tem esse costume, né, de ficar conversando. São palavras que muitas vezes a gente não ouviu ou ouve, mas nem entende o que é. Então foi bacana ter trazido isso daqui. Queria agradecer por vocês terem participado aqui do podcast. Nossa, nós aqui agradecemos a participação, assim, o convite, ficamos muito felizes, porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é compartilhar conhecimento e conteúdo sobre educação financeira como um todo, né? A gente faz isso, eu vou aproveitar para fazer o jabá dos nossos canais. Eu ia perguntar, onde te encontram aí? Quem se interessar, quiser conhecer mais sobre o assunto, tirar dúvidas, porque vocês têm canal no YouTube também que fala sobre vários assuntos, né? Onde encontra vocês, então? A gente está no YouTube, Lado com 2 As, Mais Seguro. A gente está no Instagram também, lá do Vida e Previdência, no Facebook, enfim, pode mandar mensagem para a gente por lá, tirar as dúvidas. Lá tem os links para o nosso WhatsApp também, a gente tira as dúvidas todas. É só lembrar que é Lado com 2 As. L-A-A-D-O. Isso. Legal. Thaís, muito obrigado e apesar de homem, eu estou à disposição também. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles. E quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem
Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela, vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em Casa a Gente Conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.